da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, ou seja, dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, essa é uma das primeiras grandes orações de Paulo na carta aos Efésios. A segunda vem lá no capítulo 3. Mas antes de saltar sobre esse texto e analisá-lo, eu preciso fazer uma confissão. Por muito tempo, eu acredito que por cerca de 30 anos, o tempo que eu tenho de cristão, essa oração sempre me pareceu difícil de entender. Difícil. Ela começa com um sussurro, mas termina com um rugido. Ela começa como se fosse um pequeno fio d'água descendo da montanha e acaba como um grande rio caudaloso. Essa é a oração de Paulo. E para mim sempre pareceu estranho essa oração. Não era assim até essa semana, porque essa semana eu vi quão simples é essa oração. A chave está no versículo 17, quando Paulo diz assim: no pleno conhecimento dele. É isso aí. Aí está a chave dessa oração, o eixo dessa oração. Paulo está orando para que os efésios possam conhecer melhor a Deus. Essa é a oração, esse é o pedido. Isso significa que ele está escrevendo e orando por crentes que já têm algum conhecimento de Deus. Ele está orando por pessoas que de alguma maneira já conhecem Deus. Mas o pedido central dele é esse: Senhor, eu oro para que essas pessoas que já o conhecem possam conhecê-lo de uma maneira nova, de uma maneira mais profunda, da maneira que o Senhor realmente é. Eu oro isso, Deus, por essas pessoas. A língua grega, ela contém uma série de palavras que podem ser traduzidas para o português como conhecer. Esse versículo em particular, o versículo 17, contém um verbo que significa conhecer profundamente, conhecer pessoalmente, conhecer intimamente. É isso que Paulo está dizendo. Por exemplo, eu sei quem é a presidente Dilma, eu sei quem ela é, eu sei qual é a aparência dela. Se você me mostrar uma foto, eu direi: essa é a presidente. Mas eu não a conheço pessoalmente, eu não a conheço intimamente. Agora, eu também posso dizer: eu conheço a minha esposa. É a mesma palavra. Eu conheço a presidente, eu conheço a minha esposa. Mas esse é um tipo totalmente diferente de conhecimento. Há 20 anos estou casado com ela. É um conhecimento mais profundo, mais pessoal, mais íntimo. Então, é por esse tipo de conhecimento que Paulo está orando pelos Efésios. Agora, se você conhece a estrutura da carta aos Efésios, você lembra que do versículo 3, do capítulo 1, ao versículo 14, existe aí um hino de louvor a Deus. Paulo louva a Deus do versículo 3 ao versículo 14. Agora, esse hino de louvor,
ele é seguido por essa oração, essa longa oração, para que os efésios pudessem conhecer a Deus. Então a estrutura é assim: primeiro Paulo coloca a verdade, depois Paulo ora pela verdade. No versículo 3 ele diz: nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, é o que ele diz no versículo 3. Então a oração que ele faz lá no versículo 17 em diante, a oração que ele faz não é: Senhor, nos dê novas bênçãos, não é isso. A oração que ele faz é assim: Senhor, nos ajude a perceber as bênçãos que já temos. Porque o versículo 3 diz: Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não precisamos de mais. O que a gente precisa é conhecer o que nós já temos. Irmãos, a verdade espiritual, às vezes, ela pode ser muito acadêmica, muito fria, muito formal. É por isso que eu estou desafiando a igreja a ter 10 minutos com a Bíblia. Eu não quero que a verdade bíblica seja acadêmica, seja fria, seja formal. Eu quero que ela mude a sua vida, assim como mude a minha vida também. Então Paulo está orando: Senhor, conecte os meus irmãos contigo. Conecte os efésios à tua verdade. Senhor, eles te conhecem. Agora, Senhor, faça com que eles fiquem entusiasmados por conhecê-lo. Vamos dar uma olhadinha na estrutura dessa oração, para entender mais profundamente o que significa esse negócio de conhecer Deus, mais ainda. Primeiro vamos ver o pedido dessa oração. O pedido é para conhecê-lo melhor. Deus, que eles te conheçam melhor. O versículo 17 diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha como a Bíblia Viva coloca, desde a última parte do versículo 16, como é que ela coloca como é que ela traduz esse texto. Oro constantemente por todos vocês, pedindo que Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria, para que vejam claramente e realmente compreendam quem é Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Uma coisa, ou algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. A primeira é a expressão oro constantemente. Oro constantemente. Paulo não era aquele tipo de cristão que entendia que uma vez que eu já falei com Deus, eu não preciso repetir. Uma vez que eu já orei sobre isso, eu não preciso voltar a orar. Quando Paulo orou pelos efésios, ele orou o mesmo pedido uma e outra vez. Oro constantemente. Essa é a minha oração constante. Que vocês conheçam melhor a Deus. Às vezes eu ouço pessoas dizerem que uma vez que Deus já sabe de tudo, antes que a gente diga, uma vez que Deus já sabe de tudo, antes que a gente até pense, nós nunca deveríamos repetir o conteúdo da nossa oração. Isso não é verdade, irmãos, não é verdade. Claro, nós não oramos para informar Deus de nada, Deus já sabe de tudo. Ele sabe o que nós estamos pensando muito antes da gente expressar nas nossas orações. Mas se Deus sabe de tudo, pastor, então por que orar por tudo? É simples, irmãos, e você já ouviu essa resposta de outra maneira. Nós oramos por tudo porque Ele é Deus e nós não somos. Nós oramos para expressar a nossa total dependência dEle. Nós oramos não para lembrar Deus dos nossos problemas, nós oramos para lembrar que nós somos dependentes dEle. E à medida que nós continuamos a orar pelas mesmas coisas, pelos nossos entes queridos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, nós somos lembrados todo dia, nós devemos depender 100% dEle, de Deus, de Deus. Nós não podemos viver nas bênçãos de ontem, nós não podemos depender das orações de ontem.
É por isso que Paulo diz: eu oro constantemente. Eu oro constantemente. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção nessa oração. A segunda coisa que eu noto é que só Deus pode nos dar o que realmente nós precisamos. Irmãos, se nós somos cristãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele habita em nós, a Bíblia diz isso. 1 Coríntios fala que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Então nós devemos orar que o Espírito Santo nos conceda sabedoria, e nós precisamos entender as coisas de Deus, e quem nos faz entender as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Agora veja, conhecimento sozinho nunca vai suprir as nossas necessidades mais profundas. Nós não estamos em busca de conhecimento. Para a maioria de nós temos muito mais conhecimento do que jamais pensamos. Nós temos CDs e DVDs de sermões, nós temos as pregações no rádio e na televisão, nós temos livros cristãos em abundância, nós temos a internet com farto material muito bom a respeito de religião, de Deus. Nós temos mais informações do que sonhamos ter. Se o conhecimento por si só nos fizesse santos, todos nós seríamos apóstolos, irmãos, porque essa é a era do conhecimento, da informação farta, abundante. Mas, irmãos, a coisa que nós precisamos é que o Espírito Santo possa fazer em nós o que somente Ele pode fazer, ou seja, nos dar sabedoria e revelação para tornar a verdade viva em nossos corações. A sabedoria, irmãos, é o conhecimento em ação. Sabedoria é vida prática. Sabedoria é tomar decisões com o conhecimento que você já tem. Você percebe que o cristianismo não é uma religião de conhecimento apenas, é de transformação. Então que o Espírito de Deus pegue a verdade de Deus e transforme a minha vida. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos dar o que nós precisamos. Uma terceira coisa que me chama a atenção nessa oração, eu estou chamando de 3 níveis de conhecimento de Deus. É o próprio pedido de conhecer Deus melhor. Isso é simples, não é? Isso é claro. Sobre isso eu afirmo, existem 3 níveis de conhecimento de Deus, 3 níveis. O primeiro é o nível da experiência. Existe esse grau de experiência. Todos nós conhecemos o Senhor e nós temos algumas experiências com Ele, que pode nos ajudar a entender Deus. É o nível da experiência, mas eu diria, esse é o nível mais raso de conhecimento de Deus. Muita gente vive só de experiência, não é? Só de experiência. Eu fui naquele culto e eu experimentei um arrepio gostoso. Aí eu fui naquele culto, tinha um fogo diferente, eu experimentei isso. Aí eu fui naquele culto e eu senti um toque diferente. Experiências, ok. Mas é o nível raso de conhecimento. Existe um segundo nível, que é o nível do conhecimento. Então isso vem de frequentar a igreja, ouvir sermões, ler a Bíblia, bons livros, vir à trilha, estudar a Bíblia. A trilha é a nossa escola bíblica, frequentar um seminário. Então a maioria das pessoas considera o conhecimento um nível mais elevado do que a experiência. Ok, é verdade. Mas, irmãos, existe um terceiro nível, nós podemos chamar que é o nível da sabedoria. Sabedoria. Esse nível só vem através da oração. Esse nível vem quando nós começamos a ver as coisas através dos olhos de Deus, a sentir as coisas com o coração de Deus. Nós não vemos mais as coisas com os nossos próprios olhos, não sentimos mais com o nosso próprio coração. Agora a gente olha com os olhos de Deus, agora a gente sente com o coração de Deus. Nesse nível, irmãos, nós experimentamos uma paz no coração, para a gente poder tomar as decisões.
não é mensurável, não é explicável, não é compreensível. Os níveis 1 e 2, os níveis da experiência e do conhecimento, não são pré-requisito para o nível da sabedoria. Porque eu conheço muita gente simples, muita gente inculta e alguns analfabetos que estão nesse nível de sabedoria, mesmo sem ter muita experiência, mesmo sem ter muito conhecimento acadêmico. Por quê, irmãos? Porque religião não produz isso daqui. O que produz isso daqui é contato com Deus, é intimidade com Deus, é andar com Deus, é entender o coração de Deus. Quando a gente está nesse nível aqui, as nossas orações se tornam muito menos, me abençoe, Senhor, e muito mais, me ajude a ver o que o Senhor quer que eu aprenda, através disso que eu estou vivendo, para aprofundar o meu relacionamento contigo, Senhor. Você entende? Muitos estão no nível do me abençoa, Senhor. Mas quem está no nível da sabedoria, está naquele nível de dizer: Deus, me faz entender isso que eu estou vivendo, para que eu possa me relacionar melhor contigo. Irmãos, é um outro nível. É um outro nível. Deus quer que você o conheça melhor. Deus não está brincando de pique-esconde com você. Ele quer que você o conheça. Mas nós só podemos ter esse relacionamento íntimo com Ele se nós o buscarmos em oração. Essa é a tônica da oração de Paulo. É por um nível 3 de relacionamento com Deus. Não depende do conhecimento, não depende da experiência, mas vem através da sabedoria, quando nós buscamos Deus. Qualquer um de nós pode chegar nesse nível de sabedoria. Qualquer um de nós. Nesse nível de relacionamento com Deus, em que a gente começa a olhar a vida através dos olhos de Deus. Esse é o pedido que Paulo faz. Agora, qual é o meio, qual é o caminho para a gente chegar lá? O texto diz que os olhos do seu coração sejam inundados de luz. Versículo 18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Esse é o coração da oração. É também a única vez em todo o Novo Testamento que coração é relacionado com os olhos. Isso significa que aqui tem uma verdade importante. E a verdade é essa: o coração tem olhos. O coração tem olhos. Você sabia disso? O coração tem olhos. Quando Paulo fala do seu coração, ele não está se referindo, obviamente, ao órgão que está batendo aí no seu peito e bombeia sangue para todo o corpo. Não. O termo coração se refere ao que nós poderíamos chamar de o seu verdadeiro eu. Quem é você? É o lugar interior das suas decisões. O coração é o seu verdadeiro eu. O coração é o lugar onde você decide que valores você vai viver, que direção você vai tomar, como a sua vida vai ser vivida em cada dia. Toda decisão importante que você toma na vida vem do coração, do seu verdadeiro eu. E o seu coração tem olhos que podem ser abertos ou que podem ser fechados. Quando os olhos do seu coração estão fechados para a luz de Deus, você tropeça cegamente pela vida, você faz uma escolha errada atrás da outra, você cai em padrões pecaminosos, você quebra as leis de Deus, você acaba caindo no abismo, você comete os mesmos erros um atrás do outro, você entra num relacionamento errado atrás do outro. Por quê? Porque os olhos estão fechados, os olhos do coração estão fechados. E você não pode ter uma visão moral equilibrada. A luz de Deus, irmãos, está excluída da sua vida quando os olhos estão fechados. Isso significa que você pode ver
mas você não consegue enxergar. Pessoas que são muito saudáveis fisicamente, têm uma visão 20/20, mas os olhos do coração estão cegos para a luz de Deus. Irmãos, há muitas pessoas assim no mundo. Fisicamente elas podem ver, mas espiritualmente estão totalmente cegas. Por isso, irmãos, que não adianta discutir religião. Pastor, onde é que está aquele versículo na Bíblia que fala sobre idolatria, contra a idolatria? Para quê, irmão? Porque eu tenho uma pessoa da minha família, um vizinho meu, que é muito idólatra na religião dele. Eu quero mostrar que a Bíblia condena isso. Não adianta. Se ele estiver com os olhos espirituais fechados, não é isso, não é doutrina que vai abrir os olhos dele. Ele precisa conhecer Jesus, e esse relacionamento íntimo com Jesus é que vai mudar a vida dele. Você entende? Então lá fora tem muita gente cega, mas irmãos, eu também acho que tem um montão de crente vivendo assim, montão de crente. Conhecem Deus, mas os olhos estão tão cheios de coisas do mundo, que eles estão cegos para a verdade. Conhecem Deus, mas os olhos estão tão contaminados com as coisas do mundo, que eles não conseguem ver mais a verdade de Deus. Deixa eu ilustrar isso. Nós temos aqui aquele jovem cristão, que cresceu na igreja, foi criado num lar cristão. Então ele está indo para a igreja por anos. Ele frequentou a escola bíblica, ele frequentou os cultos de criança, ele participou do ministério infantil, e ele foi do grupo de adolescentes, e ele também foi do grupo de jovens, e agora ele vai para a faculdade. E aí na faculdade ele está no seu próprio mundo, está por conta própria. E aí ele conhece uma garota, e eles começam a namorar, e logo eles estão dormindo juntos. Os pais sabem disso, ficam furiosos, preocupados, chateados, e eles se perguntam o que fazer. Então eles discutem, eles argumentam, eles tentam convencer o jovem rapaz citando a Bíblia. Olha, a Bíblia condena isso, e tudo em vão, porque o menino não muda o comportamento. Qual é o problema? Irmãos, o problema é precisamente esse: os olhos do coração estão fechados para a verdade de Deus, e até que os olhos deles sejam abertos, todos os argumentos mais espirituais, mais bíblicos, não farão a menor diferença. Farão a menor diferença. Você bebe, e você quer se livrar da bebida alcoólica. A oração não é: Deus me livre da bebida alcoólica. A oração é: Deus, abre os meus olhos para eu ver a tua verdade. Porque quando a verdade de Deus iluminar o seu coração, o seu paladar não vai mais se agradar da bebida. Você quer que seu filho mude um padrão de comportamento errado? A oração por ele é essa: Senhor, abre os olhos do meu filho. Você quer que o seu marido tenha um comportamento de cristão dentro de casa? Então a sua oração tem que ser essa: Senhor, abre os olhos do meu marido. Não é pegando a Bíblia e batendo na cabeça dele, é pedindo que o Espírito faça aquilo que só o Espírito pode fazer, que é abrir os olhos. Aí, irmãos, nesse ponto nós nos deparamos com a verdade mais libertadora do nosso texto. Paulo ora para que os efésios tivessem os olhos do coração iluminados. A tradução viva desse versículo 18 é: oro para que seus corações sejam inundados de luz. Inundados. Abrir os olhos dos cegos é obra sobrenatural do Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso, irmãos. Só Ele, mas Ele pode fazer isso através da nossa oração. Essa é a nossa fonte de esperança.
É por isso que nós devemos orar por nossos filhos e netos, e pelos membros da nossa família, e pelos nossos amigos e entes queridos, que hoje estão longe de Deus. Senhor, abre os olhos deles. E à medida que os nossos filhos crescem, nós descobrimos uma e outra vez, quão pouco controle nós temos sobre eles. Nós não podemos obrigá-los a obedecer Deus, porque nós não obrigamos o coração de ninguém, mas nós podemos clamar a Deus. Deus, abre os olhos do coração dele, para que ele veja a tua verdade. Quando Eugene Peterson traduziu a última parte do nosso texto para mensagem, a Bíblia, a mensagem, ele traduziu a última parte falando dessa maneira: no centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. Irmãos, há duas maneiras radicalmente distintas de ver as coisas. Ou o mundo está no centro e Jesus está na borda, ou Jesus está no centro e o mundo está na borda. Muitos cristãos estão comprando a ideia de que este mundo é tudo que importa, e eles estão empurrando Jesus para a borda e colocando o mundo no centro. Está errado. Cristo deve ser o centro e o mundo a borda. Se Cristo for o eixo, sua vida será equilibrada. Agora, se o mundo for o eixo, não espere equilíbrio, não espere paz, não espere sabedoria. Viver para Cristo, irmãos, é como jogo de futebol. Ou você está no banco, ou você está no jogo. Agora, o problema é que muitas pessoas estão sentadas no banco, jogando conversa fora, se divertindo, lazer a valer, quando deveriam estar no jogo servindo a Deus. Elas estão se divertindo, elas estão rindo, elas estão fazendo piadas, enquanto o jogo está acontecendo lá no campo. Agora, se você decidir que você quer entrar no jogo, você não terá tempo para fazer no jogo as coisas que você faz no banco de reserva. Irmão, se os nossos jovens estão se relacionando fora do casamento, ou se eles estão ficando bêbados nos finais de semana, ou se eles estão se enganando com essas coisas, tomando atalhos na vida, se eles são rebeldes e desmotivados, essas coisas são apenas sintomas do problema maior. O problema maior é que nunca tiveram um compromisso pessoal de levar a sério a vida com Jesus Cristo. O restante é sintoma, porque quando se leva a sério um compromisso com Jesus Cristo, as demais coisas entram no eixo. Eles estão sentados no banco, quando deveriam estar no jogo. Irmãos, eu digo isso com total certeza. Uma vez que você entra no jogo, uma vez que Cristo se torna o centro da sua vida, ninguém vai ter que lhe dizer para não se relacionar fora do casamento. Ninguém vai ter que dizer: menino, não beba, menino, não se embebede. Ninguém vai ter que dizer isso. Quando Cristo estiver no centro, você fará as coisas que tem que fazer, porque Cristo é o centro. E uma vez que os olhos do seu coração estão abertos, a luz da verdade de Deus vai inundar você, e você nunca mais vai olhar para qualquer coisa do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu coração mudou, os olhos se abriram para a verdade de Deus. Às vezes, irmãos, a gente está tão preocupado com sintomas, tão focado em sintomas, quando deveríamos tratar a doença real. A oração é: abra, Senhor, os olhos do coração deles,
Abra, Senhor, os olhos do meu coração, porque, irmãos, quando isso acontece, a vida muda radicalmente. Eles vão pegar a chuteira, eles vão calçar, eles vão entrar no jogo pelo Senhor, eles se colocam de pé na beirada do campo e dizem: Senhor, eu quero entrar no jogo, Senhor, eu estou pronto para fazer o que o Senhor mandar eu fazer, eu quero fazer. Então, o pedido: Deus, abra os olhos do meu coração. O meio é quando os olhos são iluminados pela verdade de Deus. O resultado disso, irmãos, é que nós vamos conhecer algumas coisas tremendas. Paulo fala do resultado. Quando ele ora, ele tem 3 coisas específicas na mente: que vocês conheçam muito a Deus, que os olhos de vocês sejam iluminados para esse conhecimento, e quando os olhos de vocês forem iluminados e vocês conhecerem a Deus, 3 coisas vão ser desvendadas aos olhos de vocês. 3 coisas. Primeiro, tudo que Deus nos deu. Versículo 18 fala disso. Fala assim: a esperança, para que vocês saibam qual é a esperança para a qual Ele os chamou. Isso olha para trás, irmãos. Isso é olhar de retrovisor. No momento da sua conversão, Deus te deu algumas coisas. A lista é longa. Começa no versículo 3, termina no versículo 14. Abençoados com todas as bênçãos espirituais, escolhidos em Cristo, predestinados para serem adotados como filhos, destinatários da sua graça, redimidos pelo seu sangue, perdão de pecados, sabedoria e entendimento, plano de Deus manifesto em nós, escolhidos e predestinados, incluídos em Cristo, selados pelo Espírito Santo, o penhor do Espírito é nos dado. Isso, irmãos, Deus já nos deu, tudo isso é nosso. É posse permanente de cada filho de Deus. Quando os olhos espirituais forem iluminados e a gente conhecer Deus, nós vamos ver tudo o que Deus já nos deu. Segundo, nós vamos ver tudo o que Deus prometeu. O versículo 18 ainda diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Isso olha para frente, irmãos. Herança é coisa que a gente recebe lá na frente. Isso olha para o fim dos tempos, quando a gente vai ver Deus face a face, e nós vamos receber tudo que Deus prometeu. É claro, irmãos, isso está além da nossa capacidade de descrever. A própria Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Às vezes, irmãos, nós nos perguntamos como será o céu. Eu acho, irmãos, que vai ser tudo o que nós sonhamos e muito mais. Muito mais. Agora, preste atenção: a glória do céu não está em ruas de ouro. A Bíblia diz que o céu terá ruas de ouro, não é? A glória do céu não estará nos portões de pérola. Sabe qual é a glória do céu, irmãos? A glória do céu é porque Jesus está lá. Quando você entrar por aqueles portões de pérolas, e você estiver diante daquela avenida toda pavimentada de ouro, você não vai prestar atenção nisso. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar para o anjo na porta: onde é que está Jesus? Eu vim ver Jesus, eu quero estar com Jesus. Irmãos, a glória do céu é Jesus, e onde Jesus está é céu, irmãos. É por isso que eu quero ir para o céu. Não é para viver em ruas de ouro, irmãos, é para estar pertinho de Jesus. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, amém, aleluia. Mas a promessa maior é que eu vou estar com o meu Jesus no céu. E é isso que me basta, é isso que me entusiasma, é isso que me motiva, seguir por essa vida, enfrentar as lutas, dificuldades, problemas, porque um dia eu verei Jesus face a face, o meu amado Jesus, o apaixonante Jesus, eu estarei com Ele. Irmãos, me desculpe os protocolos, mas quando eu ver Jesus, eu vou correr,
eu vou pular no colo de Jesus, eu vou dar um abraço gostoso, um beijo gostoso, e dizer: como é bom estar aqui contigo, Jesus. Quando os olhos espirituais são abertos, a gente conhece melhor Deus, e a gente sabe melhor o que Deus nos deu, o que Ele prometeu, e tudo que Ele providenciou para nós. O versículo 19 começa dizendo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que creem. Nossa, esse texto é um texto assim, eu poderia dizer poderoso, porque há 4 palavras gregas nesse texto, que são traduzidas como poder, poder. Nesse mesmo texto, 4 palavras gregas diferentes, que nós traduzimos como poder. Ele usa a palavra que nós traduzimos como dinamite. Ele também usa a palavra que nós traduzimos como energia. E ele também usa a palavra que significa força muscular. E a 4ª palavra que significa poder corajoso. Tudo isso é nosso, irmãos. O poder de Deus é suficiente para tudo que nós precisamos. Muitas vezes a gente é tomado pelo medo, pela inadequação, pela insegurança, por aquela sensação de que nós somos impotentes para mudar as coisas ou para fazer as coisas funcionar. Sabe qual é a boa notícia, irmãos? A boa notícia é que o poder de Deus é concentrado numa única pessoa. O nome dele é Jesus Cristo. Tenha Jesus na sua vida e você terá o poder de Deus na sua vida. Tenha Jesus na sua vida e você terá a energia de Deus, a dinamite de Deus, a força muscular de Deus, o poder corajoso de Deus na sua vida. Uma única pessoa. Uma única pessoa. Eu desejo Jesus no céu, irmãos. Eu vou para o céu para encontrar Jesus, irmãos. Mas eu já posso tê-lo aqui e agora. Você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar ansioso. Por que você vai temer? Por que você vai duvidar? Por que você deveria estar preocupado, querido? O poder de Deus já está com você. Deus já providenciou isso. O nosso Deus nos tem dado tudo que nós precisamos. Oh, irmãos, para que nós pudéssemos conhecer a esperança da nossa vocação, as riquezas da nossa herança, o incrível poder de Deus, é tudo que nós precisamos e está concentrado numa única pessoa, Jesus Cristo. Você conhece Jesus, você recebe tudo que Deus providenciou. Ó irmãos, que nós possamos conhecê-lo melhor. Ó irmãos, que os nossos olhos possam ser abertos para ver as coisas mais claramente. Irmãos, que possamos amá-lo, servi-lo e torná-lo o centro, o eixo da nossa vida. Que um magnífico encorajamento possa entrar e inundar o seu coração. Igreja, ore, 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 para que Deus abra os olhos do seu coração. Ore pelos outros, maridos orem pelas suas esposas, esposas orem pelos seus maridos, orem pela sua igreja, orem pelos novos cristãos, orem para que eles estejam ligados à verdade de Deus. Irmãos, há tantas maneiras da gente aplicar essa mensagem, tantas maneiras. Eu vou sugerir apenas 2. Primeiro, é um bom guia para orar pelos nossos filhos. Ore assim todos os dias pelos seus filhos. Abre os olhos do coração deles, Deus. Abre os olhos do coração do meu filho, da minha filha. Abra os olhos. Segundo, você deve orar isso por você mesmo. Por você mesmo. Por você mesmo. Ó Senhor, ajuda-me a conhecê-lo melhor. Abre os meus olhos. Deixa a tua luz entrar no meu coração. Tem esse hino antigo, não é? Deixa a luz de Deus, deixa a luz do céu entrar, né? Abre bem as portas do seu coração
deixa a luz do céu entrar. Quando isso acontece, irmãos, nós não somos mais os mesmos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você está entendendo a ajuda que Paulo está nos oferecendo quando ele publicou as orações dele? Me perdoe a palavra tão coloquial, irmãos, mas esse cara sabia das coisas. Paulo sabia das coisas. Paulo sabia das coisas. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos. Pai, a gente precisa te conhecer melhor, meu Deus, te entender melhor, e a nossa vida nunca mais será a mesma, nunca mais, nunca mais. As pessoas não vão precisar dizer, não beba, não fuma, não fume, não se drogue, porque os nossos olhos vão estar abertos, e a gente vai saber o que a gente deve fazer. Então essa é a oração básica, essa é a oração primária. Meu Deus, que a gente tenha os olhos do coração iluminados, para que a gente te conheça melhor. E aí, Deus, nós vamos ver tudo que o Senhor já nos deu. Aí, Deus, o nosso coração vai se encher de esperança daquilo que o Senhor prometeu no futuro. E aqui no presente, nós vamos ter força, porque nós vamos ver tudo que Deus providenciou para nós. O poder concentrado numa pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Abra, Deus, os olhos do nosso coração, que a gente possa orar isso todo dia, todo dia, todo dia. Abra os olhos do meu coração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não vai embora ainda. Eu quero transformar essa mensagem num desenho, para você guardar isso bem guardado no seu coração. Então aqui está a ideia, você e a oração de Paulo é que os seus olhos sejam abertos. Para quê? Para que você conheça Deus. Quando você conhece Deus, 3 coisas acontecem. Primeiro, você sabe tudo que Deus lhe deu. Segundo, você sabe das promessas de Deus. Terceiro, você entende o que Deus já providenciou. A providência de Deus. O somatório de tudo isso daqui é conhecer uma pessoa. Vá para casa e viva esse versículo. Vamos ficar de pé. Você vai dar um abraço na pessoa que está do seu lado e vai dizer para ela assim: bom domingo, Deus abençoe você. A Tatiana está conosco pela internet, pede oração pela sua família, pelos seus amigos. Eu particularmente, Tatiana, estarei orando por você, pela sua família, pelos seus amigos. Deus abençoe.